Cara, assim, ele perguntou a respeito, por que do teclado? Exatamente assim, resumidamente falando, por que eu escolhi o teclado? Bom, eu tentei violão, né? Não deu certo. E assim, música de igreja é uma coisa meio louca, né? A gente toca o que precisava. Eu chegava no culto de quarta-feira porque eu queria tocar no domingo, com todo mundo, né? Mas os caras falavam, não. Tinha um amigo meu, que infelizmente já faleceu, um mestre, tocava muito, chamava Henrique. E ele, uma vez, eu sentei no piano da igreja e comecei a tocar, né? Ele falou assim, chegou do meu lado, lógico que eu percebi que ele estava chegando, né? Eu dei uma incrementadinha, aí ele olhou na minha cara, assim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, você gosta de tocar? Aí eu, pô Henrique, eu adoro, por que você não aprende? Foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira, digamos assim, eu falei, caraca, esse cara é ruim, né, mano? Ixi, mas assim, depois nos tornamos grandes amigos, ele realmente tocava muito, e assim, chegava no de quarta-feira, as senhoras não queriam, né, que tocasse bateria, isso aqui, então pegava o violãozinho e acompanhava com o violão. Chegava no culto de quinta-feira à tarde, você pode tocar um tecladinho pra gente? Tocar um tecladinho. Então, assim, na verdade a gente vai tocando o que precisa, né? Às vezes no culto de jovem, de sabadão, não tinha contrabaixista, aí ia lá, eu ficava lá tentando achar as notas, não achava, entendeu? Mais ou menos isso. Mas o teclado, cara, foi assim, que na verdade eu comecei eu sempre, como eu falei, eu sempre curti muito música, eu comecei a montar um monte de banda, sabe? Assim, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu estava montando banda na igreja para tocar. E queria fazer aniversário da banda, e queria fazer não sei o quê, e a gente inventava e arranjava as coisas. E assim, eu acho que o teclado foi um instrumento que eu me identifiquei mais, assim, sabe? Que me tornou um pouco mais sensível, no aspecto de que, legal, aqui dá para expor isso aqui, dá para explorar essa situação. E eu acho que a gente tem uma coisa que nenhum guitarrista não vai ter, né? E nenhum outro instrumento, na verdade é essa. A gente tem uma coleção de coisas que a gente pode ser guitarrista, baixista, baterista. Não é verdade? Na verdade, hoje em dia você pode CD facinho, não precisa de nenhum deles. Muita prepotência, né? Mas, pô, se o cara tem uma boa criatividade e pega o instrumento desse aqui, ele faz tudo. De batera, só não canta, né? E mesmo assim dá para fazer uns backs aí, dá para dobrar. Você viu, né? Que eu cantei bem bonitinho ali, né? Com o meu vocal, né? E foi isso, cara, basicamente isso, né? Não tem um porquê, mas eu acho que a gente sente, né, quando o negócio dá liga, né, quando a gente fala, pô, isso aqui, é isso aqui que eu gosto de fazer. E aí as coisas foram acontecendo, assim, um pouco tempo depois eu me lembro que eu tocava numa banda, inclusive a banda que eu moro, depois que eu saí, a banda que eu formei, depois que eu saí, tal, o Mauro cantou durante um tempão lá em Brasília, que foi o Vélez. Foi uma das primeiras bandas assim, que a gente saiu, digamos assim, da igreja e começamos a participar de um circuito meio alternativo de música em Brasília. E aí de lá pra cá, não, mas realmente parei. Foi uma coisa meio que legal, assim, eu que fui fazendo as coisas e foram acontecendo. Comecei a fazer algumas produções pequenas, mas comecei a fazer algumas coisas e aí foi acontecendo. Mais alguma? Jean, aproveitando que a gente estava falando do cultural, né? Eu tenho uma curiosidade. Eu acompanho assim, da época do Canta Zona Sul, né? Que eu acho que foi a primeira vez que eu vi você fazer alguma coisa. É loucura, né? Eu tenho essa curiosidade, você já fazia isso? Você teve uma preparação, não sei? Ou fluiu naturalmente? Se eu te contar como é que foi, você vai rir muito. Mas eu conto pra você. Se você não contar para ninguém. Na época, a gente estava preparando o então Humanos, né? CD Humanos. Essa música não chama Humanos, essa música chama Até Quando. E a culpa foi minha dela se chamar Até Quando. Porque todo mundo da banda falou, não, Humanos. Eu falei, pô, mas o que é Humanos? Eu vou pagar Até Quando? Porque a gente meio que faz os nomes e a gente vai voltando, né? Eu falei assim, a barba vai ficar. Ninguém nunca chamou essa música de Até Quando, né? Ou seja, eu sou culpado. Bom, mas o que aconteceu? Eu estava ensaiando, não sei o quê, e num desses ensaios, o PG faltou. Estava gripado, não sei o quê, sei lá. Aí, precisava de alguém para pelo menos ficar blá 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 blá, né? Quando a gente estava tocando. Aí eu peguei pressão, eu peguei o papel. Ok, Juninho, eu comecei. Depois. Comecei a falar, comecei a falar. Aí chegou uma hora que eu comecei a meio que gritando, os caras, para. Falei, nossa, que foi tão ruim assim. Não, cara, é isso.
lembro que o produtor que estava com a gente, o Jerry, falou assim, não é isso, cara. Não é isso o quê? Não, você tem que gravar isso. Aí eu, tá de brincadeira com ele, né? De palhaço, ali, vermelho, já é grande, vermelho, vai ficar bonito, né? Não, é isso mesmo, Jerry. Eu falei, não, tá brincando comigo. Não, o PG faz os refrões e você dá os berros. Aí eu, tá bom. Aí foi. Aí de lá pra cá, eu realmente não tenho técnica nenhuma, entendeu? Não tenho, na verdade, você vai gritando, na verdade eu tenho um lugar na garganta que eu uso para poder fazer a distorção, né, o natural, que não me deixa rouco, entendeu? Mas vira e mexe, se eu perco esse local, aí eu fico, mas aí depois volta. Mas foi um acidente, cara. Foi assim, nada aconteceu com a casa. Aí depois começamos, faz assim, faz assado. Aí tinha um deck para fazer, então vamos fazer os gritos aqui nessa parte para ficar nervoso, para ficar calado. Aí foi assim, nada. Fala comigo. Bom, eu tenho duas perguntas. Todo mundo tem duas, meu Deus, vocês querem me testar mesmo, né? Uma é sobre a Água Viva. A música é uma das melhores do CD, eu acho. Só que no final, quando acaba a música, não acaba a música. Você começa a solar no teclado e tal. Qual foi a verdadeira intenção de fazer aquilo? Tinha alguma mensagem específica no contexto da música que você queria passar ou foi só porque achou bonitinho? É bonitinho, né? É bonitinho. Cara, é uma das músicas que eu mais gosto de CD também e é uma das que me dá mais trabalho para tocar ao vivo. Ela tem uma série de mudanças de timbre, ela tem umas coisas assim meio envergadas, assim, tem uns arpejos meio doidos que eu invento na hora depois de tocar eu me lasco. Mas, na verdade, quando a gente terminou essa música, eu não sei quem foi, acho que foi o Duca, que já tinha falado, quando nós decidimos gravar a música do Kleber, a gente gravou por conta de que a Jaque, a esposa do homem que faleceu, ela gostava muito dessa música. E eles cantaram muito essa música no hospital. E a gente fez como se fosse para dar uma homenagem a ela. Né? Quando a gente terminou de gravar essa música, o Duca fez um negócio no baixo, assim, que é o que prolonga no CD. Tem uma distorção de guitarra, lindo, e uma distorção, feedback na guitarra, lindo e tal, um harmônico. E aí o Duca continuou. Aí como eu vi esse lance, eu falei, pô, eu podia fazer um negócio com música aí. Como eu estou terminando mesmo, sabe? Aí eu fiz, cara. E ele falou, pô, ficou bonito isso aí, ficou sensível, ficou bacana. Ficou bonitinho. Você falou. Aí ficou. E a outra pergunta é a seguinte, o Oficina, já de anos e anos atrás, vem passando por algumas modificações, de período saindo, outros entrando. Isso é uma coisa muito complicada. Eu, inclusive, eu tenho uma banda, a gente está caçando um vocalista que nem louco. Então tá difícil pra caramba. E como que foi para vocês se lidarem com isso? Vocês acharam fácil? Ou foi complicado? Porque tinha muita gente que achava que cantava, mas não cantava. Ou que gente que achava que tocava e não tocava nada. Como é que foi? Bom, mano, esse negócio acontece porque a gente é ser humano, né? Cheio de defeito, cheio de falhas, intolerantes, egoístas. Acho que diálogo é uma coisa que se você perde, cara, não acaba tudo, né? Isso de fato, o que aconteceu com as coisas que aconteceram dentro do oficina, entendeu? Eu acho que, tirando a questão do manga, que realmente o manga, quando o manga saiu da banda, ele saiu por uma questão ministerial, ele era pastor, e a igreja naquela época exigiu que ele ficasse tempo integral, e a gente tinha um ministério, que era a oficina de 3. Então ele mesmo falou, olha gente, esse é o meu ministério, esse é o meu sustento, eu realmente não posso abrir mão disso. Então eu estou escolhendo pastorear, e é o que ele faz até hoje. Entendeu? Tirando o manga, a situação do PG, a situação do Voltão, todas as pessoas que saem da banda foram muito dificultosas, foram muito difíceis. Porque você cria um carinho, você cria um amor, e quando isso acontece, quando há uma ruptura, dói, machuca. Agora assim, eu não vou mentir para você também, cara. É muito mais fácil para a oficina conseguir um vocalista, qualquer que seja, um membro que venha a não fazer mais parte. Se amanhã eu sair da banda, é muito fácil a oficina não um tecladista. Porque é uma oficina. Entendeu? Quem não quer estar dentro da oficina de 3, que é uma banda que tem tantos anos de estrada, o pessoal conhece, é meio que assim, um dia você não é ninguém sabe seu nome, amanhã tem, sei lá, 200 mil pessoas que sabem quem é você, entendeu? Que vão vasculhar a tua vida, vão descobrir quem é você. Então assim,
é mais fácil, claro, para você conseguir. Agora, te falar, nossa, obrigado, estava chovendo aqui atrás. Estava quase, por favor. O que é isso? É o meu periquito? O que é? Mas enfim, é muito mais fácil para a gente, mas não significa que seja o ideal, entendeu? A gente fez teste, cara. Eu me lembro que antes do Mauro entrar, muito tempo antes do Mauro entrar, a gente fez teste com alguns vocalistas. E, cara, a gente não sentia o feeling. Às vezes o cara não tinha personalidade, ele queria imitar o jeito que podia cantar. Não é isso que a gente estava procurando. A gente estava procurando uma pessoa que fosse, como é que pode dizer, ela própria, entendeu? Que tivesse uma personalidade musical e principalmente fosse realmente a vontade de Deus. Então não vai, cara, não vai rolar. Né? Isso pra gente, que eu ensino da tua banda, para qualquer outro trabalho que você embora, venha não fazer, gente. Cara, tem que ter vontade de Deus, tem que ser puro, porque senão começa aqui e termina ali. Então, a melhor coisa que você pode fazer, cara, vocês estão procurando, cara, continua procurando, mas põe de olho no chão, cara, pega a mão de Deus, tem alguma coisa que ele vai fazer. Vai vir, cara, uma hora ou outra vai vir uma pessoa certa. A gente tinha fechado com o Juninho, eu e o Lu, que na época foi os remanescentes que ficamos com o Juninho, a gente falou, cara, por mim você canta pro resto da vida, entendeu? Tem que ser assim. E aí, de repente, eu comecei mal. E já era um amigo, uma pessoa conhecida, mas a história demora um pouco mais, passou um tempo, na verdade, assim, para gente chamar ele, porque ele tinha uma banda em Brasília, e eu não tive coragem de fazer um convite para ele, entendeu? Porque eu conhecia todos os caras eram meus irmãos, são meus irmãos. Aí imagina, eu chego para você, o vocalista da tua banda, e falo, cara, tu quer fazer um teste na minha banda, na oficina? Imagina o que você ia sentir. Isso é muito ruim, sabe? Então assim, eu não sou uma pessoa, eu não gosto, porque eu não gosto para mim, eu não gosto para você, não quero para você. Então assim, tenho muito essa preocupação em relação a isso, sabe? O que eu não quero para mim, eu não quero para você, eu não desejo mal para você, cara, então eu espero que você deseje mal para mim. Então eu fiquei assim, passados 2 anos depois desse primeiro momento que cogitou-se convidar uma para cantar na oficina, eu liguei para o Marcelo, que era o guitarrista que tocava com ele, e aí, Marcelo, como vocês estão? Vocês não estão tocando? Não, gente, a banda parou, o Mauro vai viajar, estava com passagem marcada para ir para fora do país, e a banda tinha parado. Aí eu perguntei o guitarrista, né, o meu amigo, cara, você se incomodaria se eu convidasse o Mauro para fazer o teste de oficina? Jamais, cara. Pode estar parado, vai ser uma honra, nossa, eu gosto muito dele, acho que vai ser legal. E aí sim, as coisas andaram. Mas no tempo de Deus, cara, se você quiser passar o carro no fim dos bois, Deus vai dar uma coisa assim. Tiana, em questão daquela máscara que você usava, que usa ainda, né? Tem algum significado, você usa o que você gosta? Não, cara, não tem significado nenhum. Na verdade, eu acho engraçado essas coisas que as pessoas criam tudo, né? Esse teclado que não toca, é a máscara que é do capeta, que eu estou imitando o Slipknot, etc. Misericórdia, nada a ver. Nada a ver. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Ney? David? É isso? David, na verdade, eu me apaixonei por motociclismo. E eu participei de uns eventos motociclistas e uma galera assim, cristã, sabe? Tem um dos grupos que eu conheci, chama-se Padrão de Cristo, os caras são muito legais. E eu me apaixonei por aquele negócio. E aí eu comecei a desenvolver, eu sou meio empreendedor, meio louco, assim, como eu falei para o professor Carlos, comecei a desenvolver os produtos para motociclismo. E eu vi esse negócio lá fora, numa das viagens dos Estados Unidos. E eu achei muito legal, aquela máscara para você andar com um capacete aberto, ou com capacete de cross, em tempo frio. É para isso. Então você põe aquele vidro de neoprene, você põe na cara para não congelar o nariz, para não congelar as orelhas, entendeu? Aí, ou seja, eu falei, cara, vou começar a vender isso. Começar a vender isso, começar a produzir, tal. E aí, eu falei, pô, vou usar no show. Aí eu fiz o rasgo da boca, porque na verdade era fechadinho, não precisa ter aquele buraco. Só que eu fiz muito baixo, a boca ficou aqui. Aí eu tenho que puxar ela mais para cima, ela fica toda torta. Mas assim, na verdade eu comecei a produzir e não consegui terminar. Agora que realmente, vocês viram que eu vou começar a desenvolver os produtos aí, arrumei parceiro finalmente. E aí eu vou fazer, mas aqui é um produto para motociclista.
Não para andar no Rio de Janeiro, né? 40 graus. O cara vai congelar, né? A cabeça dele é grande, vai ficar pequenininho quando ele tirar aqui. Mas, por exemplo, Curitiba, esses lugares assim, os caras. Não é legal para andar de moto, mas é isso, cara. Só isso, entendeu? Um dia eu vou entrar de capacete, aí vocês vão entender por que eu vou entrar de capacete. Vou tocar mais uma aqui, porque acho que o mal tá aí, né? Muito bom. Vou tocar com o filho. Caraca, já são 8 horas, passa rápido, né? Hã? Tô filmando, meu filho. Eu tô filmando direto, tá? Vou tocar, depois eu toco.